upon the successful world tour at this holy land of Apparition Fatima, where our Blessed Mother of God, Saint Mary, who prayed to God for us incessantly for the peace of the world. Thank you. Obrigado. 감사합니다. God bless all. De Flores. Thank you. Ahora era tiempo de ouvirmos Francisca Rupert. Francisca está malada, enferma y acamada. Entonces, que ha delegado su intervención en Mónica Polanco. Now, it was time to hear Francisca Rupert from Germany, but she is ill, so she delegated her speech in Mónica Polanco. Estoy aquí representando a Frances, habéis oído. Yo trabajé con ella en el equipo del OMCC, y así ella me pidió que yo leyera su charla. Más cerca, sí. Voy a leer en español, but it is the same in English. Francis did it in English, and Francis asked me to read her speech, and I prefer Spanish because I speak it better. Queridos hermanos y hermanas cursillistas, en 1998, cuando Alemania asumió la presidencia del OMCC para el Grupo Europeo, éramos conscientes de la gran responsabilidad que eso representaba. Y nuestro equipo tuvo la suerte de ser invitado por el cardenal Ratzinger durante sus vacaciones en Ratisbona para la Santa Eucaristía y un desayuno de trabajo después. Él nos ha animado a nuestra misión y, entre otros pensamientos, nos dijo: hoy la mayor responsabilidad de la Iglesia es mantener viva la memoria de Cristo resucitado en nuestro mundo. Y esto se hace en sus cursillos y a través de sus grupos de amistad cristiana. En 98, el primer Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales de la Iglesia Católica tuvo lugar antes de la fiesta de Pentecostés en Roma, por iniciativa del Pontificio Consejo para los Laicos. Participaron Eduardo Bonín y miembros de los 4 grupos internacionales y del Comité Ejecutivo del OMCC. El cardenal Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pronunció el discurso inaugural y alentó a todos los movimientos a realizar con valentía y fidelidad su misión de evangelizar, que se origina en el bautismo y en la confirmación. En Roma, Corea del Grupo Asia-Pacífico entregó la responsabilidad del OMCC a Alemania y al Grupo Europeo. El movimiento de cursillos hace mucho tiempo fue reconocido por muchos obispos y el Papa Pablo VI declaró a San Pablo patrono del movimiento de cursillos. En el 18º encuentro del OMCC, celebrado en Roma en aquella ocasión, se decidió pedir el reconocimiento oficial del Consejo Pontificio para los Laicos. Después de la reunión con el cardenal James Francis Stafford, presidente del Consejo, se hizo un borrador del Estatuto del OMCC. Este borrador fue aprobado en la reunión de Berlín en el 2001 y presentado al
al Consejo Pontificio en marzo en 2002. En 2004, el OMCC recibió de nuevo presidente del Consejo, de Cardenal Stanislav Rilko, en el régimen de decreto ad experimento. Esto es muy normal, eso se hace siempre así, por 5 años primeramente. Después de varias deliberaciones, los estatutos del OMCC tuvieron su reconocimiento definitivo en 2014. La tercera ultralla mundial en el año santo de 2000 fue un evento aún más importante. La organizamos, desde luego, con la ayuda de los hermanos italianos y celebramos el día 29 de julio en la Plaza de San Pedro, fiesta de San Pedro. El Papa Juan Pablo II vino de Castel Gandolfo para celebrar con más de 20.000 cosillistas de casi todo el mundo y nos desafió con estas palabras: queridos hermanos y hermanas, sed testigos valientes al servicio de la verdad y trabajad incesantemente con la fuerza de la comunión. Jesús, a quien habéis abierto vuestro corazón con generosidad, os pide proclamar incesantemente su nombre a todos los que todavía no le conocen. Seguimos escuchando la invitación de Cristo a vivir y proclamar la buena nueva de colores. E vamos escutar em português as palavras do past presidente do OMCC, vindo do Brasil, Francisco Alberto Coutinho. Now we will listen the speech that Francisco Alberto Coutinho will give to us. He was past president of OMCC. He came from Brazil. Ahora que vamos a escutar a Francisco Alberto Coutinho, que nos vem de Brasil. Queridos amigos e irmãos aqui reunidos nesta Ultreia Mundial, é com muita honra e alegria que aqui estou para exprimir o significado da minha presidência à frente do organismo mundial. Quero começar pelo fim. Jesus me brindou com um lindo presente quando, ao fim do meu mandato, fui convidado pela Universidade Católica de Múrcia, na Espanha, para participar do Congresso Eucarístico Internacional Universitário. Na ocasião, tive a alegria e o privilégio de estar todos os dias diante de Jesus sacramentado, vivenciando a presença dele no meio dos jovens universitários. Proferi uma mensagem sobre a presença do leigo no mundo, um momento ímpar de muita emoção e espiritualidade. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida cristã, um verdadeiro presente. Destaco a seguir 5 grandes marcos do meu mandato. O primeiro foi a promulgação ad experimento, como falou minha irmã, do Estatuto do Organismo Mundial pelo Pontifício Conselho para os Leigos. Nosso movimento, a partir do Organismo Mundial, se integrou ao seio da Santa Igreja Católica. Foram anos de muito trabalho que resultaram nesta presença eclesial e que, segundo as palavras do cardeal Stanislav Rilko, era uma nova primavera na Igreja. Estavam presentes todos os ex-coordenadores do Organismo Mundial, os 4 grupos internacionais e mais de 60 cursilistas do mundo todo, e o nosso saudoso Eduardo Bonin. O segundo marco foi o encontro de Maiorca, quando vivíamos no nosso movimento um momento conturbado de divisões, de contrariedades e algumas discórdias. Foi de minha autoria a sugestão para esse encontro, com a presença dos membros do Organismo Mundial, dos 4 grupos internacionais, de alguns cursilistas, de nosso irmão Eduardo Bonin
e membros do Cursilho de Maiorca. Após 4 dias com a Carta de Maiorca, concluiu-se pela busca dos verdadeiros valores do movimento de cursilhos mundial, através da unidade e da indispensável reconciliação. O terceiro grande marco foi o Encontro do Brasil, o 6º Encontro Mundial, realizado em São Paulo, com a presença de 250 cursilistas de mais de 30 países, representantes dos 4 grupos internacionais. O congressamento e a unidade foram os pontos altos, culminando com a eleição da nova sede mundial, à época, os Estados Unidos da América, nosso irmão Juan Ruiz, que está ali. O encontro foi um momento altamente significativo e de grande expressão para a caminhada do movimento. O quarto marco, mas não menos importante, foi o meu encontro pessoal com o Papa Santo João Paulo II. Obrigado. Quando da promulgação do nosso estatuto, pude naquela oportunidade participar da audiência papal quando cumprimentei nosso Santo João Paulo II. Foi maravilhoso, um privilégio por alguns minutos expressar essa alegria e estar ali com ele e lhe falar um pouco do cursilho. Ele respondeu muito calorosamente: cursilho de tantos trabalhos e presença na igreja, emocionante. Foi muito comovente, obrigado, muito comovente. Senti a ternura para comigo e para com o nosso movimento vindos do Papa. O quinto marco muito especial no meu trabalho e da nossa equipe foi a Ultreia Nacional da Itália. Após minha mensagem na Igreja São Paulo Fora dos Muros, os nossos irmãos italianos me brindaram com uma grande surpresa e maravilhosa, que eu participaria juntamente com o Padre Beraldo, nosso assessor eclesiástico do Organismo Mundial, e alguns irmãos italianos, da primeira missa do Papa Bento XVI, denominada Primado de Pedro. Estar presente num momento tão especial da nossa igreja foi uma honra e um privilégio extraordinários. Destaco ainda o suporte e o apoio a mim prestados no decorrer dos 4 anos de mandato pela equipe do Brasil. A ela reservo um agradecimento especial, com a certeza de que ninguém faz nada sozinho. Trabalho sério e produtivo é aquele feito em equipe, em grupo. Da mesma forma, quero agradecer a todos os irmãos cursilistas que nos receberam nas inúmeras visitas internacionais. O carinho, o acolhimento e a receptividade sempre foram a tônica e mostrando o espírito de fraternidade de nosso movimento. Para finalizar, aos pés da queridíssima Nossa Senhora de Fátima, nos seus 100 anos de aparição, quero dizer-me privilegiado e agradecido por ter podido trabalhar por 4 anos como presidente do Organismo Mundial, contando com as bênçãos de Nossa Senhora e de sua proteção. Tenho hoje em minha casa mais de 30 imagens de Nossa Senhora, com as várias denominações dos países por que passei, registro da marcante presença da Mãe de Deus no nosso movimento. Convido minha esposa Marisa a entregar ao meu irmão e amigo de tanto tempo, Francisco Manuel Salvador, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que comemora 300 anos. Este ano comemoramos 300 anos da sua aparição no Rio, em São Paulo. Comovido, agradeço a singeleza e o convite para essa minha participação. Um grande beijo a todos. De colores!
Ahora es hora de ouvirmos Yvonne Carrigan, past presidente de OMCC, que nos viene de Australia. Now it's time to hear Yvonne Carrigan, past president that came from Australia. Vamos ouvir Yvonne Carrigan, antiga presidente a última antiga presidente do OMCC, que nos vem da Austrália. Greetings, dear brothers and sisters in Christ. When Australia agreed to take on the role of the OMCC executive for the 4 years from January 2010 to December 2013, we were fully conscious of the importance of this office to the movement and would only know what fulfilling the office would entail by living the 4 years. Chosen as president, I endeavoured to live the 4 years with the same spirit all Kursiistas live the 3 days that see them embrace the charism of the movement. Okay. I was not alone. I had many friends who walked with me, worked with me, counselled me, and brought me ever closer to Christ. The Cursillo movement, as you all know so well, is a unique movement that travels amazingly lightly as far as formal structures go. The movement is like the disciple sent out by the Lord, carrying no extra tunic or sandals and a purse with very little in it. That purse was a constant joke among us as we searched for the funds, for it rarely contained the pence we needed. I and the other members of the executive took to heart the objectives of the OMCC. Once we embraced these objectives wholeheartedly, we definitely had our hands full. Francisco asked me to say a few words about the meaning of the mandate to be president of the movement. For myself personally, the memories of the hospitality, the warmth of community, and the participation of Kursiistas throughout the Cursillo world in all their varied environments will be a constant reminder that where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst. I was humbled to be president at the time when the revision of fundamental ideas called for in Sao Paulo in 2005 was brought to its final stage. I was delighted to welcome Cursillo brothers and sisters to the 7th World Encounter in my home city of Brisbane late in 2013 and see more friendships begin and those in existence grow deeper. I enjoyed communicating regularly with the world community through the monthly newsletter, and I enjoyed receiving responses on how we can all respond more wholeheartedly to the grace of God incarnate in the flesh of the Church. Let me conclude with what has come more alive in me over the time I was president. The reality of love, the reality of friendship, the reality that Christ is my friend, and the good news that God in Christ loves me. The method of Cursillo is the friendship between people. I hope that you can grasp some of the depths of spiritual and apostolic richness that my personal involvement with Cursillo has given me. Let us continue to glorify the Lord with our lives. De Colores. Onde quiseres, quero viver. Quando quiseres, como quiseres.
para preparar la meditación que don Francisco Senra Coelho nos va a dar, vamos a escutar lo Evangelio. To prepare the meditation that our Bishop, Don Francisco, will give us, let's hear the Gospel, que vamos agora ouvir o Evangelho segundo São Lucas, que prepara a intervenção, a meditação de Dom Francisco Senra Coelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha a ter comigo a mãe do meu Senhor. Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde me viene a mí la madre de mi Señor? Venga a mí. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María: Engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos.
In those days, Mary set out and went with haste to a Judean town in the hill country, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the child leapt in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit and exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why has this happened to me, that the mother of my Lord comes to me? For as soon as I heard the sound of your greeting, the child in my womb leapt for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her by the Lord." And Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Saviour, for he has looked with favour on the lowliness of his servant. Surely from now on all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me, and holy is his name. His mercy is for those who fear him from generation to generation. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the powerful from their thrones and lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things and sent the rich away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, according to the promise he made to our ancestors, to Abraham and to his descendants forever." 그 무렵에 마리아는 길을 떠나 서둘러 유다 산악 지방에 있는 한 고을로 갔다. 그리고 스가랴의 집에 들어가 엘리자벳에게 인사했다. 엘리자벳이 마리아의 인사말을 들을 때 그 태안에서 아기가 뛰어놀았다. 엘리자벳은 성령으로 가득 차 큰 소리로 외쳤다. "당신은 여인들 가운데서 가장 복되시며 당신 태중의 아기도 복되십니다. 내 주님의 어머니께서 저에게 오시다니 어찌된 일입니까? 보십시오. 당신의 인사말 소리가 제 귀에 들리자 저의 태안에서 아이가 즐거워 뛰놀았습니다. 행복하십니다. 주님께서 하신 말씀이 이루어지리라고 믿으신 분." 그러자 마리아가 말하였다. "내 영혼이 주님을 찬송하고 내 마음이 나의 구원자 하느님 안에서 기뻤더니 그분께서 당신 종의 비천함을 굽어보셨기 때문입니다. 이제부터 과연 모든 세대가 나를 행복하다 하리니 전능하신 분께서 나에게 큰 일을 하셨기 때문입니다. 그분의 이름은 거룩하고 그분의 자비는 대대로 당신을 경외하는 이들에게 미칩니다. 그분께서는 당신 팔로 권능을 떨치시어 마음속 생각이 교만한 자들을 흩으셨습니다. 통치자들을 왕좌에서 끌어내리시고 비천한 이들을 들어 높이셨으며 굶주린 자들을 좋은 것으로 배불리시고 부유한 자들을 빈손으로 내치셨습니다. 당신의 자비를 기억하시어 당신 종 이스라엘을 거두어 주셨으니 우리 조상들에게 말씀하신 대로 그 자비가 아브라함과 그 후손에게 영원히 미칠 것입니다." Estimados irmãos no episcopado, estimados irmãos no sacerdócio ministerial, estimados irmãos diáconos, estimados irmãos e irmãs no santo batismo, acabamos de acolher em nossos corações e em nossas vidas a descrição da visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. O caminho
que a Virgem de Nazaré percorreu até Ain Karem é o mesmo que a Arca da Aliança percorreu quando David a fez transportar pelas terras de Judá até Jerusalém. Pela mesma estrada se dirigiu Jesus a Jerusalém a fim de dar cumprimento à vontade do Pai, oferecendo a sua vida em resgate da humanidade. Como refere São Lucas, Jesus tomou a firme decisão de subir a Jerusalém como servo de Yahvé, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. São 3 peregrinações que seguem o mesmo caminho de fidelidade à vontade do Pai. A da Arca da Aliança, a de Maria e a de Jesus, o Cristo. Se aprofundarmos estas 3 viagens, percebemos que em cada uma delas é Deus que peregrina rumo à humanidade necessitada de salvação. Na Arca estão contidas as tábuas da lei, sinal da aliança que Deus estabeleceu no Sinai com o seu povo, através do seu servo Moisés. Em Maria, a Arca da Nova Aliança, está já presente o Salvador do mundo, que em resposta aos apelos da velha humanidade, vem como Emanuel, Deus conosco. A Virgem de Nazaré, grávida da nova humanidade, leva em si o homem novo, que pela alegria da salvação já próxima, faz saltar de júbilo no seio de sua mãe João, o último profeta do Antigo Testamento e o precursor da nova aliança, aquele que anunciou já presente na história da humanidade o prometido do Pai. Que ele cresça e eu diminua. A caminho de Jerusalém vai Jesus, o Filho de Deus, na mais decisiva peregrinação para a humanidade. No Calvário haveria de consumar-se o sacrifício perfeito para a libertação de todos os homens e de cada homem que pela vitória definitiva da vida sobre a morte passariam a ser povo pascal, semente de nova humanidade. Nestas 3 peregrinações, Deus é amor primeiro, que toma a decisão de vir ao encontro da humanidade em sua periferia existencial concreta. É amor esponsal pelo seu povo, feito amor de bom pastor por cada membro do seu povo, por cada pessoa e por cada rosto com história concreta. Em Ain Karem, o encontro não é genérico ou abstrato, mas é anúncio missionário, jubiloso e serviço concreto. Maria vai ao encontro de Isabel, levando-lhe a boa notícia, a alegria do Evangelho do Verbo encarnado, e com ela permanece em serviço humilde e generoso. Jesus vai nela, sendo a sua presença o decisivo motivo de alegria, até ao mais íntimo das entranhas humanas, das 2 mães e da sua fidelidade à missão, até às últimas consequências das exigências do amor, unidas num único hino de louvor a Deus. Para Nossa Senhora, o grande motivo deste encontro é o seu desejo natural de comunicar o grande acontecimento que ela conhece e vive e prestar auxílio, servindo aquela que está em necessidade, Isabel, na sua gravidez,
já em idade avançada, é o sinal da confirmação anunciado por Gabriel, mensageiro do céu. Deste modo, Isabel insere-se para sempre nos planos de Deus como sinal que Maria visita e reconhece. Em Maria, encontramo-nos com aquela que compreende e age. A sua adesão ao plano de Deus e a sua obediência traduzem-se na sua alegria e na sua decisão. De facto, quem segue a Deus e está cheio do seu Espírito, caminha de coração alegre e de ânimo aberto, mesmo por estradas exigentes e fatigantes. O mistério da maternidade divina de Maria revela-nos a sua grandeza pessoal, que pela fé na força e no poder da palavra de Deus se disponibiliza totalmente para o servir, concebendo assim, na fé e na virgindade, o Filho de Deus. Com Maria, aprendemos como a palavra de Deus, que anima e dá também, chama e beneficia, gera e cria. Foi neste contexto de quem escuta os apelos de Deus que Eduardo Bonin se encontrou com o discurso de Pio XII aos Parcos de Roma, em 6 de fevereiro de 1940. Era preocupação do Bispo de Roma chegar às periferias existenciais de cada paróquia da sua diocese, a fim de levar Cristo a cada batizado, aliado ou indiferente à beleza dos dons de Deus. Ensinava Pio XII. É dever do parco formar uma rápida e ágil mirada, um quadro claro e minuciosamente detalhado, diríamos topograficamente, rua por rua. O mesmo é dizer, por um lado, da população fiel e assinaladamente dos seus membros mais eleitos, dos quais poderiam sair os elementos para promover a ação católica. E, por outro lado, os grupos que se afastaram da prática da vida cristã. Também estas são ovelhas pertencentes à paróquia, ovelhas descarriladas, e também destas, e ainda delas em particular, sois guardiães responsáveis, filhos muito amados, e como bons pastores, não deveis poupar trabalho nem esforço para procurá-las, para ganhá-las de novo, nem descansar antes que todos encontrem asilo, vida e alegria no retorno ao redil de Jesus Cristo. Esta primeira mensagem, dirigida aos parcos, fez ressonância no coração da Igreja, no coração de um leigo, Eduardo Bonin Aguiló. Como ele próprio nos diz, este texto teve para mim um efeito inusitado e levou-me à resolução de que o mais importante, para começar, era poder contar, como aconselhava o Papa, com um estudo detalhado de cada situação. Conclusão que me levou a estudar cada uma das constelações de indivíduos existentes no mundo, no meu mundo e na igreja que eu conhecia e frequentava. Nascia assim o rolho Estudo do Ambiente. Pio XII, no discurso acima referido, indica-nos duas dimensões das periferias. Uma temporal, geográfica, paroquial, rua por rua, ovelhas pertencentes à paróquia, e outra pessoal, relacional e existencial,
os afastados da vida cristã, filhos muito amados. Deles em particular sois guardiães. Não deveis poupar trabalho, mas que todos encontrem vida e alegria no retorno ao redil de Jesus Cristo. Se quisermos encontrar uma raiz fundacional, podemos dizer que estamos perante o discurso que fez brotar a semente dos cursilhos. Este discurso de Pio XII deve estar muito presente em nós. Eduardo Bonin foi a pessoa que melhor o entendeu e que o levou à prática, dando início a esta magnífica obra de Deus que são os cursilhos de cristandade. Tu és Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É partindo deste discurso do sucessor de Pedro que Eduardo nos transportou neste período pré-conciliar para uma igreja em saída, para as periferias da igreja e do mundo, para uma nova realidade, o leigo ser igreja no mundo. O beato Paulo VI, na primeira Ultreia Mundial, realizada em Roma em 28 de maio de 1966, no seu discurso, já no período pós-conciliar, volta a indicar os caminhos dos cursilhos, dizendo: a tarefa permanente dos leigos continuará com a inserção do cristianismo na vida através do encontro e amizade pessoal com Deus e comunhão com os irmãos. Os leigos devem esforçar-se, na medida das suas forças, a reorganizar as estruturas e ambientes do mundo. O Papa do Concílio Vaticano II, Paulo VI, deixou-nos uma pergunta e uma afirmação exortativa que citamos: tentareis, com o vosso testemunho, que a Igreja apareça ao mundo bela, como Cristo a viu, a quis e a amou. Seja o vosso pós-cursilho uma primavera de flores cristãs que alegram a paisagem do mundo e uma aurora de novas luzes para iluminar o vosso caminho e o caminho dos homens, que talvez sem o saberem também se dirigem para Deus. Afinal, seja o vosso pós-cursilho o nosso pós-concílio. Paulo VI reforça neste texto a inserção do cristianismo na vida real, tocando a pessoa através do encontro e da amizade pessoal. Rever relações connosco mesmos, com Cristo e com os outros. Toca também a realidade temporal, coloca-nos perante uma nova abordagem e acrescenta que reorganizaremos as estruturas e os ambientes do mundo, e com uma pergunta coloca esta responsabilidade aos leigos, que através do seu testemunho a Igreja apareça ao mundo bela, como Cristo a vê, a quer e a ama. Para o bem-aventurado Paulo VI, era esta primavera, esta aurora que ilumina os afastados. Será o caminho dos homens, que talvez sem o saberem, também se dirigem para Deus. Mais tarde, Paulo VI haveria de dizer à segunda Ultreia Mundial, no México, realizada a 21 de maio de 1970. Cursilhistas de cristandade, vós sabeis muito bem que fizestes de Cristo o amigo, o Mestre, o Senhor. De facto, nesse mesmo ano, Paulo VI relembra a relação pessoal do cursilhista com Cristo. Vós sabeis muito bem que fizestes de Cristo o amigo. É pela amizade que anunciamos a boa nova.
A evangelização para os cursilhos é este fazer amigos e fazê-los amigos de Cristo, conclui o Papa. Esta é uma tarefa que deveis empreender a partir da vossa amizade com Jesus. São João Paulo II, na Ultreia Nacional de Itália, em Roma, a 20 de maio de 1985, lembra aos cursilhistas a carta magna da evangelização, Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI, e cita: evangelizar é levar a boa notícia de Cristo a todos os ambientes da humanidade. Mas não há humanidade nova sem que, em primeiro lugar, haja homens novos, com a novidade do batismo e da vida segundo o Evangelho. A finalidade da evangelização é, por conseguinte, esta mudança interior. A partir desta citação, João Paulo II indica aos cursilhistas o seu campo de ação. Esta humanidade, representada nos sucessos relatados no Evangelho, mostra-se cada dia nas vossas ânsias apostólicas. Aí estão os afastados da verdade e da graça. Estão os inquietos e inseguros, que procuram com zelo o significado da sua existência e o fundamento de todo o universo. Exortando-os depois: e animo-vos no vosso empenho de ir sempre mais além, ultreia, quais verdadeiros servidores do Evangelho para o homem, para todo o homem. João Paulo II coloca-nos perante a realidade concreta do homem, a sua pessoa e a sua mudança interior como finalidade última da evangelização, e aponta os nossos planos apostólicos para os afastados, aqueles que estão afastados da graça, os que procuram com zelo o significado da sua existência. O valor da pessoa humana, da sua existência, é elevado à transcendência. É a meta de toda a evangelização, também a do movimento cursilhista. O nosso muito estimado Papa Emérito Bento XVI exortou-nos na sua mensagem por ocasião dos 50 anos dos cursilhos em Portugal. Os cursilhos da cristandade instilam o constante testemunho do acontecimento de Jesus Cristo na plenitude da sua humanidade e divindade, como Salvador e cabeça da Igreja e de toda a criação. É este Jesus que se faz terra, que se faz homem e que eleva o homem aos céus na sua plenitude de filhos de Deus, remidos pelo verbo do Pai. Mostrar pelo testemunho esta vocação e esta dignidade em nossas vidas e nos outros, eis o apelo que Bento XVI nos deixou. Na última Ultreia Europeia de Roma, no ano 2015, o Papa Francisco relembrou-nos 3 aspectos da nossa missão. Em primeiro lugar, o método de evangelização dos cursilhos nasceu precisamente deste ardente desejo de amizade com Deus, do qual brota a amizade com os irmãos. Em segundo lugar, é necessário sair sem cansaço para encontrar os afastados. Por último, desde o início se entendeu que só estreitando as relações de amizade genuínas era possível preparar e acompanhar as pessoas no seu caminho, um caminho que parte da conversão, passa pela descoberta da beleza de uma vida vivida na graça de Deus e chega até à alegria de se converter em apóstolo na vida cotidiana. O Papa Francisco reforça o caminho da amizade. Esse ardente desejo de amizade com Deus, e diz-nos que é sair sem cansaço ao encontro,
e estreitando as relações de amizade que se consegue evangelizar os afastados. No seu discurso, ainda como cardeal Jorge Maria Bergoglio, escrito pelo seu próprio punho e que no final o entregou ao cardeal de Havana, onde hoje se encontra e se conserva como um documento histórico e providencial, fez-se referência à evangelização. É a razão de ser da Igreja, a doce e confortadora alegria de evangelizar. É o mesmo Jesus Cristo quem nos impulsiona a partir de dentro. Evangelizar supõe zelo apostólico. Evangelizar supõe na Igreja a parésia de sair de si mesmo e ir às periferias, não só às geográficas, como também às periferias existenciais, as do mistério do pecador, as da dor, as da injustiça, as da ignorância e exclusão religiosa, as do pensamento, as de toda a miséria. Quando a Igreja não sai de si mesma para evangelizar, torna-se autorreferencial e então fica doente. Os males que ao longo do tempo se dão nas instituições eclesiais têm raízes na autorreferência, uma espécie de narcisismo teológico. A Igreja, quando é autorreferencial, sem perceber, crê que tem luz própria, deixa de ser o mysterium lumina e dá lugar ao mal tão grande que é a mundanidade espiritual. O viver para dar-se glória uns aos outros, simplificando. Há duas imagens de igreja. A igreja evangelizadora que sai de si e a igreja mundana que vive em si, para si. Isto deve iluminar as possíveis mudanças e reformas que se devem fazer para a salvação das almas. Pensando no Papa, um homem que a partir da contemplação de Jesus Cristo e da adoração a Jesus Cristo, ajuda a Igreja a sair de si para as periferias existenciais, nós queremos sentir a sua mão e na sua mão a ajuda da Mãe, aqui neste santuário, ajuda fecunda que vive da doce e confortadora alegria de evangelizar. Este ensinamento do Papa Francisco aplica-se perfeitamente aos cursilhos. Chegou a hora dos cursilhos. Há que sair de nós mesmos, da nossa autorreferência, sair ao encontro das periferias existenciais. Na outreia realizada em Roma, o Papa Francisco recordou-nos a alegria e a sedução dos primeiros momentos do nosso movimento e da nossa descoberta pessoal da beleza do amor de Deus por nós e em nós. Renascer nesse amor da primeira hora e regressarmos continuamente e sempre de novo às fontes do nosso carisma, a fim de nos renovarmos na amizade, foi o grande apelo do Papa Francisco. Nesta mesma outreia europeia, o Papa lembrou-nos que nas nossas ações evangelizadoras importa percorrer o caminho da verdadeira amizade para gerarmos em ambiente de intimidade e confiança a partilha do tesouro, da fé, a pérola da graça de Deus. Só na amizade verdadeira se pode partilhar o grande segredo da nossa felicidade, Jesus Cristo. Sem apelo ao proselitismo, mas sempre na liberdade, é a hora dos cursilhos. No texto do Evangelho que acabamos de ouvir, encontramos-nos com Maria, no seu canto do Magnificat, que é a celebração jubilosa e o resumo de toda a história da salvação. Maria canta as maravilhas operadas pelo Senhor em si e vai de geração em geração até às origens, ressaltando-se sempre a fidelidade do Senhor às suas promessas. A história que Nossa Senhora canta e exalta nas suas diversas etapas é ininterruptamente conduzida por Deus, sempre
segundo os critérios da misericórdia, na qual os humildes e os pobres são exaltados. Quantas graças não temos que dar a Deus, conjuntamente com Maria no seu Magnificat. Nesta Ultreia Mundial, damos graças pelos pioneiros do movimento, Eduardo Bonin, Sebastião Gaillard, Monsenhor Hervás, Dom Juan Capô, bem como por todos os que levaram este carisma a muitas dezenas de nações e povos. Agradecemos a Deus pelos milhões de homens e mulheres que um dia viveram a experiência dos 3 dias e neles encontraram Deus e encontraram os outros. Com Maria recitamos o Magnificat pelos 13 encontros celebrados nos nossos cursilhos em todas as nações em que os vivemos. Encontro conosco mesmos. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Encontro com Deus. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos seus tronos e exaltou os humildes. Encontro com os outros. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Magnificat! Magnificat! Magnificat por aqueles que durante anos juntaram no seu mielheiro, moeda a moeda, o montante para fazerem esta peregrinação e estarem em Fátima, em muitos casos pela primeira vez, nesta 5ª Ultreia Mundial. Magnificat! Magnificat por aqueles que venderam bens próprios para juntar no mielheiro e custear a viagem de irmãos e irmãs que não tinham possibilidade de vir e viveram a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, a igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos, segundo Lucas. Magnificat! Magnificat, porque o movimento está aqui já presente, com marcas de um novo continente, que recebe de novo os cursilhos, Guiné Equatorial e África do Sul. Magnificat! Magnificat, porque o movimento vai chegar, vai nascer, vai florir na Ucrânia e na Polónia. Magnificat! Magnificat por homens e mulheres simples e humildes que criam lugar no seu coração para Deus e o testemunham publicamente, como o treinador da seleção portuguesa, Fernando Santos. Magnificat!
pelos humildes, pelos simples, pelos mais pequeninos, que são o rosto de Maria. Magnificat! De colores!